Saudações, galera! Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa, mas hoje a gente vai falar de redação. A gente vai tratar hoje de um assunto que é crucial para o que a gente chama de coesão do texto. A gente está falando dos mecanismos de coesão por referenciação. Há ainda os mecanismos de coesão por articulação, mas esses ficarão para uma próxima videoaula. Até porque já é coisa pra caramba para a gente falar em um momento só, tratar da referenciação. Então, vamos começar aí a dar uma olhada. É um assunto bem técnico, mas certamente vai ser muito útil para você. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é coesão em si. E, curiosamente, a gente vai identificar uma relação intrínseca entre o léxico, ou seja, o campo semântico do texto, com o campo semântico de tecido, de tecer. Porque escrever, desde muito tempo atrás, se relaciona com tecer dentro do imaginário da sociedade. Então, você vai ter texto, tecido, trama, coesão, coeso, tudo isso são termos que servem tanto para escrita quanto para tecelagem. Todos os mecanismos que se encarregam de ligar as partes do texto são chamados de mecanismos coesivos exatamente por isso. Porque estar bem coeso é estar bem costurado. Então, tecer bem um texto é deixá-lo bem costurado, bem coeso. Coesão, portanto, diz-se, pois, que um texto tem coesão quando seus vários elementos estão organicamente articulados entre si, quando há concatenação entre eles. E para dar coesão, nós temos aí alguns mecanismos. São os mecanismos de coesão, que podem ser por referência, substituição, síntese de ideias, paralelismos, semântica das conjunções, semântica das preposições e estudo do pronome. Todos esses aí são mecanismos de coesão. Como a gente vai falar dos mecanismos de referenciação, a gente vai tratar de apenas alguns deles por enquanto. A coesão referencial, então, ela ocorre quando um elemento da sequência textual remete a outro componente do texto, que pode ser um nome, uma expressão, uma oração ou um enunciado inteiro. Ou seja, a gente considera a coesão referencial toda vez que você usa algum mecanismo linguístico, seja uma palavra, seja uma classe específica que substitua uma outra palavra, que se remeta a outra palavra ao longo do texto, você vai ter essa coesão referencial. E para a gente entender a coesão referencial, há um conceito básico, fundamental, que é o conceito de referência anafórica e referência catafórica. A referência anafórica se refere a tudo que já foi apresentado no texto, ou seja, é uma referência que se faz para algo anterior. Sempre que você retoma, então, algum elemento já expresso, você está aí realizando uma referência anafórica. Catafórica é o oposto. É quando você antecipa o que ainda será dito. Você se refere a algo que você ainda nem apresentou, que virá à frente no seu texto. E o foco maior da nossa aula serão as referências anafóricas, porque é mais frequente você usar essas referências ao que você já disse, e existem inúmeros mecanismos para fazer isso, principalmente para evitar a famosa repetição no texto. Quando você fica repetindo a mesma palavra muitas vezes, a mesma estrutura, a mesma organização textual, sempre você acaba rompendo com a coesão. Então, para que você não tenha essas repetições, eu mostrarei agora alguns mecanismos de coesão referencial anafórica para saná-los. Vamos comigo. A gente consegue organizar essa coesão referencial anafórica de duas formas. Temos aí os mecanismos de substituição e os de reiteração. O próprio nome já é autoexplicativo. Substituição é quando você coloca outra coisa no lugar. Reiteração é quando você apenas se remete àquilo que já foi dito. A gente tem aí a primeira substituição, quando você só traz algum outro elemento gramatical que ocupe o mesmo lugar da palavra que você disse anteriormente. Então, você pode usar um pronome, você pode usar um verbo, um numeral ou mesmo um advérbio. Primeiramente, a gente vai tratar aí dos pronomes substantivos, galera? Que podem ser aqueles pronomes que substituem um substantivo.
em vez de se referir a eles, eles substituem. Caso dos indefinidos, alguns são demonstrativos, depende do uso, pode ser substantivo também. O relativo sempre será substantivo, possessivo ocasionalmente, interrogativos ocasionalmente e os pessoais, esses sim, sempre serão pronomes substantivos. Vamos ver um exemplo aqui. Não existem cristãos altruístas. É uma tarefa difícil encontrar alguém. Pronome substantivo indefinido, alguém aí, substitui o cristãos altruístas. No segundo caso, o Brasil apresenta um governo omisso e corrupto. Isso está cada vez mais explícito. Nesse caso, a gente tem um pronome demonstrativo, que é substantivo, porque substitui toda a sentença o Brasil apresenta um governo omisso e corrupto, que é dito anteriormente. Não é sempre, contudo, que você vai substituir um termo por outro. Muitas vezes você pode simplesmente substituir esse termo por nada. Ou seja, você omite o termo que deveria ser repetido e assim você terá o efeito coesivo desejado. A gente chama isso de elipse. A elipse caracteriza-se pela omissão de um item ou até de orações facilmente recuperáveis no contexto. Como no exemplo, uma instituição ainda importante politicamente é a igreja, pois, e aí eu coloquei um zero só para você identificar que foi aqui que houve a elipse, né? Pois se utiliza da fé e da confiança que as pessoas depositam nela. Nesse caso, você tem aí a omissão da palavra igreja que se repetiria. A gente apenas tirou e ainda assim o sentido foi mantido. A elipse funciona muito bem quando você está se referindo a um elemento que está próximo, né, que foi dito anteriormente. Quando você se refere a um elemento que está um pouquinho mais distante, funciona melhor se você usar um pronome nominal, como no caso de pronomes aí na terceira pessoa, né? No exemplo abaixo, o pronome ela se remete ao termo igreja. É meio que uma continuação do exemplo anterior. Desse modo, ela passa a ser uma grande aliada do Estado. Vejam como ele funciona com um termo que pode estar bem distante, porque você consegue identificar pela pessoa do discurso exatamente a quem você se refere. A pessoa, o gênero e o número também são elementos cruciais para a gente identificar a quem se refere. Temos ainda os pronomes adjetivos possessivos, que ele, por possuir dupla articulação, ou seja, ele se refere tanto ao termo possuidor quanto ao termo possuído. Apesar de concordar com o termo possuído, ele está estabelecendo aqui uma referência ao termo possuidor. No exemplo abaixo, no início, sua missão era profética como restauração de vida através da fé. Você tem aí o sua retomando igreja, mesmo que seja também se referindo à missão, ainda assim a retomada acontece. Bem, até aqui a gente falou dos mecanismos de substituição. Por mais que a elipse seja uma substituição por zero, ainda assim ela é considerada uma substituição. Vamos olhar agora os mecanismos coesivos de referenciação por reiteração.